Glória a Deus, que a paz do Senhor seja sobre a tua vida, em nome de Jesus. Que você tenha um dia maravilhoso na presença daquele que te ama, na presença daquele que em tudo quer o teu bem. Daquele que se move para fazer o melhor para a minha vida e para a sua vida. Creia nisso. Que você tenha um dia de descanso, sabendo que Ele está trabalhando a teu favor. Que Ele te ama. Amém? Eu quero trazer uma palavra que está lá em Marcos, capítulo 3, do versículo 1 em diante, onde nos fala o seguinte, que um dia Jesus chega na sinagoga, entra aí na sinagoga, e a Bíblia diz que tinha um homem ali com uma mão ressequida, com uma mão paralítica, uma mão com problema, uma mão seca. E todo mundo está ali, vendo o que Jesus ia fazer, até alguns, sabendo que ele vinha curando pessoas, e como era um sábado, alguns estavam, será que ele vai fazer isso, será que não vai fazer, como é que é isso? E de repente, Jesus chama esse homem para o centro da sinagoga. A Bíblia diz da seguinte forma, disse Jesus ao homem que tinha a mão ressequida, levanta-te e vem para o meio. Ele foi para o centro. E daqui a pouco Jesus vira para esse homem e fala assim, estende a tua mão. Estende a tua mão. E a Bíblia diz que ele estendeu a mão e ela foi totalmente curada. Mas preste atenção em algo aqui. Jesus falou para ele o seguinte, estende a tua mão. Jesus não falou qual mão. Né? A Bíblia diz que ele tinha uma mão paralítica. Vamos supor assim, ele estava aqui. E Jesus falou o seguinte, estende a tua mão. Não falou qual mão. Não falou qual mão. É interessante isso. Né? Por quê? Porque a maioria de nós apresenta de forma pública a nossa força. O quanto nós estamos bem. Ou seja, de repente, a mão boa. A mão que tem a força. A mão que você sabe que todos podem ver. A mão que, vamos dizer assim, que todo mundo de repente poderia elogiar. Mas esconde a mão com problema. Esconde as fraquezas. Esconde os problemas. Jesus, ele sempre fazia isso. Um cego chega na presença desse e ele pergunta, o que queres que eu te faça? O que você acha que um cego chega na presença de Jesus e quer o quê? Mas Jesus perguntava, o que queres que eu te faça? E ele falava, quero ver. Por que tudo isso? Porque Jesus quer justamente que nós apresentamos a nossa fraqueza. Quer justamente que a gente venha apresentar a Ele o que é que nos machuca, qual é o nosso problema, o que está acontecendo conosco. Sabe? Jesus não quer que a gente venha maquiar. Jesus não quer que a gente venha mostrar a nossa força. Na verdade, querido, isso nós precisamos aprender a destruir isso em nós, esse orgulho, essa soberba de achar que nós temos força. Não. Jesus falou para Paulo o seguinte, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa da fraqueza. Ou seja, é justamente na fraqueza que Deus age. Não é na nossa força. Aquele homem poderia ter mostrado a mão boa. E eu penso que se ele mostrasse a mão boa, ele saía dali continuava com a mão ressequida, continuava com a mão com problema. Por quê? Porque ele não apresentou o problema. Ele apresentaria a sua força. Ele apresentaria o que ele acha que, olha, eu tenho para mostrar. Mas não é isso que Deus quer das nossas vidas. Sabe, Deus quer que nós venhamos a ser humildes o suficiente para dizer, Senhor, eu tenho um problema sim. Eu quero te mostrar os meus problemas. Eu quero te apresentar os meus problemas. Sabe, querido, vamos parar com essa questão de achar que nós somos super-heróis, que as pessoas possam olhar para nós e achar que nós somos super-heróis. Nós não somos super-heróis. Nós temos as nossas fraquezas, sabe? Nós temos os nossos problemas. Nós temos os nossos pensamentos que ainda não condizem com aquilo que precisa acontecer. Eu vejo muitas vezes o Facebook, agora nem tenho visto mais, mas que eu não tenho aberto ele para verificar, apenas coloco ali os devocionais. Mas muitas vezes quando eu vi o Facebook, tudo é maravilha. E algumas pessoas eu conhecia e eu sabia o seguinte, não é uma maravilha, ele não está assim. Né? Mas Alberto, então eu preciso ficar me mostrando as coisas erradas? Não. Mas cuidado, para que o seu orgulho também, na presença, principalmente na presença de Deus, também seja ele a vencer, a reter aquilo que você precisa mostrar para Deus. Cuidado, porque o nosso orgulho tem destruído as nossas carreiras, tem destruído a nossa caminhada. Sabe que Deus resiste ao orgulhoso, ao soberbo.
Cuidado para não se fazer forte quando você é fraco. Lógico que a Bíblia diz que nós devemos, diga ao fraco que ele é forte. Mas por quê? Porque baseado em Cristo, sabe? É entender que nós somos fortes sim, que eu estou ministrando, que eu posso pregar, posso fazer isso, posso fazer aquilo, empreender, mas saber o seguinte, que Ele é quem me sustenta, é Ele quem dá a vitória, é Ele quem está me conduzindo. Sabe, não queira você apresentar a mão boa só. Não, mostre ao Senhor a tua mão ressequida e você será curado. Creia nisso, caminhe nesse dia de uma forma humilde e simples, na presença do Senhor, porque Ele te conhece e Ele sabe o que é melhor para você. Confie nele. Amém? Tenha um excelente dia no nome de Jesus. Amém.